Olá, Sargento Melgaço na área, bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos fazer comentários de uma questão do CRS do ano de 2019 que gerou muita polêmica, né? Questão aí atinente ao curso de habilitação de oficial, né? Sobre o código de ética que, né, na visão aí de alguns professores, inclusive minha, deveria ter sido anulado, mas não foi. Então, vou fazer alguns comentários acerca dessa questão aqui, para que você possa não cair nas armadilhas da banca e evitar e ficar refém de recurso, tá? Vamos lá. Salvo engano, acho que era questão 25, tá, do CHU 2019, mais ou menos assim, ó, a Lei Estadual 14.310, que contém o Código de Ética, é expressa no sentido de que suas disposições se aplicam aos militares da reserva, contudo, com restrições impostas pelo próprio Código de Ética. Nesse sentido, sobre a aplicação do Código de Ética aos militares da reserva, marque a correta. Vamos lá. Letra A. Enquanto que em relação ao militar da ativa constitui transgressão disciplinar sua participação em atividade empresária, e realmente está especificado lá, aos militares da reserva não há vedação sobre a utilização de suas designações hierárquicas em atividades liberais, comerciais ou industriais, já que está desobrigado do serviço. Essa letra A, vou dizer aqui que é a mais maldosa das respostas, porque olha só, a resposta começa falando de uma vedação, né, do militar da ativa em participar de atividade empresária, comercial, né, e quando vai se referir aos militares da reserva, ele fala que não há vedação sobre a utilização das designações hierárquicas. Então, olha só, ele começa falando de uma coisa e muda sutilmente, né, o assunto. Por quê? O militar da ativa ele realmente não pode fazer parte de firma comercial, atividade empresária, nem nada disso. O militar da reserva, ele pode, né, ele já está desobrigado de serviço, ele pode fazer sim parte de atividade empresária. Contudo, no Código de Ética existe uma vedação sobre a utilização de suas designações hierárquicas. Né? Então, existe sim uma proibição, né, expressa no Código. Então ela é muito maldosa, que ela começa falando de uma coisa, termina falando de outra que pode induzir o candidato ao erro, mas essa questão está bem errada, tá? Mas é uma questão que vai derrubar aí, que com certeza derrubou muita gente nesta prova. Então, questão A errada, tá? Letra B. Os militares da reserva não se sujeitam a todas as transgressões disciplinares descritas no Código de Ética. Os militares da reserva remunerada, eles se sujeitam às transgressões previstas no artigo 13.2, 3 e inciso 6. Tá? Isso está expresso lá, se não me engano, no artigo 92, eu acho. E, nesse sentido, das 3 transgressões de natureza grave a que se sujeitam os militares da reserva, apenas 2 podem dar ensejo à sua submissão ao PAD. Tá certo, em tese. Né? Por quê? Qual que é o erro que existe nessa questão aí, nessa letra B? Que não é aos militares da reserva, não são todos os militares da reserva que estão sujeitos ao código, são somente os militares da reserva remunerada. O erro dessa questão é esse, né? Mas o CRS considerou ela a questão correta, né? E faz sentido, porque as outras estão muito erradas. Então você vê que a questão está praticamente toda certa, faltando só uma palavrinha ali depois da reserva, né? Que é a reserva remunerada. Mas vamos lá. Letra C. Por decorrência das disposições do Código de Ética, aos oficiais e praças da reserva somente será possível a aplicação de sanção disciplinar de perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva pelo comandante-geral. Isso aqui está muito errado, porque somente quem pode decidir sobre perda da patente dos oficiais, né, do posto ou patente dos oficiais, né, conforme Constituição Federal, conforme Constituição Estadual, inclusive pelo próprio Código de Ética, é o tribunal competente. Então, nesse caso, se o PAD der sugerir, né, essa perda do posto, o comandante-geral tem que mandar para o tribunal competente. Então, essa aqui está bem errada. Tá? Bem errada mesmo. Se você utilizar a lógica para resolver essa questão, você também vai ver que você consegue fazer ela com um pouco de lógica. Por quê? Se a patente é conferida pelo governador, por que o comandante-geral que está abaixo do governador vai tirar? Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Então, a letra C está bem errada também. E a letra D fala que após 2 anos de sua transferência para inatividade, o militar classificado no conceito C será automaticamente reclassificado para o conceito A, que está bem errada também. Antes de dezembro de 2019, o Código de Ética falava que ele era somente reclassificado, né?
depois de dezembro, essa classificação, houve uma mudança no código de ética e essa reclassificação é para o conceito B0. Então, de qualquer forma, ela está bem errada. Então, de todas aqui está em tese, assim, em tese, menos errada é a letra B, realmente que é a resposta aí que o CRS tem como a correta. E por que eu falo isso, gente? Nós vamos prestar atenção porque pode ser que todas estejam corretas. Você fala assim, puta que pariu. E agora? Quando você se deparar com uma questão dessa, leia, releia, aquelas que estiverem muito erradas, você já grifa ela, já tira ali o que está muito errado. Aí, nesse caso aqui, você poderia ficar entre a A e a B, né? Que a A traz assim, uma certa confusão, mas ela é um pouco de maldade. Então você vai na que está menos errada, na que está faltando aí uma palavra, ou que pode dar margem à interpretação para você não ficar refém de recurso, até porque um recurso vai dar ponto para você e para vários dos seus adversários no concurso. Né? Então vamos marcar o X no lugar certo. Espero que vocês gostem da dica. Fiquem com Deus e até mais. Valeu, força! Chegou a tropa de